Uma extensão do programa e almanaque Uberlândia de Ontem Sempre. Neste programa, vamos conhecer a história dos patronos Domingos Pimentel de Ulloa e Jaci de Assis. E no Papo Gerais desta semana, Celso Machado entrevista o patrono da Escola Municipal, Mário Alves Araújo. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de Ontem Sempre está só começando. De personalidade forte, ele deixa sua marca na história da educação e saúde de Uberlândia. Vamos conhecer agora um pouco da história do patrono Domingos Pimentel de Ulloa. Confira! Ele era um indivíduo que ele amava a profissão dele. Ele gostava dos clientes, ele gostava de atender. Não interessa se era pobre, rico, feio, bonito. Eu não vou dizer novo ou velho, que ele só atendia criança. Mas se pudesse pagar, pagava. Se não pudesse, não pagava. Ele não estava aí, ele queria prestar o serviço. Ele foi realmente o primeiro pediatra de Uberlândia. Trabalhou muito pela universidade, principalmente para a Faculdade de Medicina. Ele participou da comissão que fez o estatuto da fundação da Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia. Depois ele foi professor lá, ele foi reitor lá, foi primeiro diretor lá. Trabalhou também no estatuto da Universidade de Uberlândia, foi reitor da universidade, enfim, ele teve um trabalho na educação muito importante. E, como médico, ele se dedicou à criança. Ele dizia que as crianças eram mais fáceis de serem tratadas do que os adultos e que as crianças ensinaram muita coisa para ele. O Dr. Domingos foi uma pessoa muito dedicada ao ensino. Ele foi professor no Colégio Estadual. E até é interessante dizer que um dos alunos dele, que recebeu as primeiras lições de biologia, com certeza, com ele, foi o doutor Adib Jatene, depois ministro da Saúde. Ele dava aula de deontologia, de ética médica, né? Então, era uma matéria que não era obrigatória, a presença era facultativa e a sala de aula ficava repleta, porque até alunos de outros anos iam assistir às aulas dele, porque as aulas dele eram muito ricas de vivência profissional, do que a gente ia ver na profissão e como a gente devia agir diante dos problemas que iam surgir. E ele gostava muito de passar conhecimento para os outros. Ele era um professor nato. Aquilo era, digamos que seria quase que genético. A facilidade que ele tinha para transmitir uma ideia, dar uma aula, era uma coisa fora do comum. Ele era o filho caçula de muitos, né? Então, e era o único filho homem do Duarte Pimentel de Ulloa, que foi o primeiro juiz de direito de Uberlândia. Eu sei que ele foi procurado pelo Adolfo Fonseca, que era um líder político aqui do Partido Coió, e que conseguiu convencê-lo a ser candidato a vereador em 1935. Tem outra versão que diz que ele é que procurou ser candidato. Quer dizer, numa foi o partido que puxou ele,
Em outra versão, ele que procurou o partido, mas não importa. O que importa é que ele foi eleito. E ele, a duração, o mandato dele foi curtinho, porque ele logo renunciou. Como eu disse anteriormente, era um sujeito muito sistemático. Quando ele viu que lá dentro, isso são palavras dele, havia muita sujeira, desonestidade, ele simplesmente renunciou. Melhor norma de conduta é viver, deixar viver e ajudar a viver. É o que nós temos feito durante a nossa vida, quer seja na época que fomos estudantes, secundaristas, aqui e no ginásio de Uberaba, depois preparatorianos em Ribeirão Preto e depois o nosso curso universitário na Escola de Medicina da Universidade de Minas Gerais. E transportamos para lá aquela norma de vida que eu acabei de anunciar. Que lutou contra qualquer forma de opressão. E que viu na educação a grande arma para as mudanças no país. Alunos da Escola Municipal Professor Jaci de Assis contam a sua história. Confira. Que ele contava, ele começou a escrever com 14, 15 anos de idade. Fazia reportagem já aos 17 anos de idade. Inclusive foi aluno de um brasileiro muito afamado, que foi Rui Barbosa. Ele teve tanto trabalho com esse Manifesto dos Mineiros que não assinou. Ele sempre levava para as pessoas e nunca assinou. Ele faleceu sem assinar o Manifesto dos Mineiros, que era a luta para derrubada de Getúlio. E ele lutou, portanto, contra a ditadura imensamente. Aliás, ele não admitia qualquer tipo de ditadura. Ele se envolveu depois do Estado Novo, que terminou em 37, ou veio em 37, quando Getúlio caiu, ele foi o primeiro presidente da Câmara daqui de Uberlândia, porque ninguém queria assumir, todo mundo tinha medo, né, que aquela situação causada por Getúlio pudesse continuar, que ele era um déspota, ele assassinava, ele tinha diversos... a história conta dessa forma, né? Em 1945, disseram para minha mãe que o Dr. Jaci de Assis dava bolsa de estudo. Aí ela foi comigo até ele, me tratou muito bem, e passou uma cartinha para o diretor do Liceu de Uberlândia, o professor Milton Magalhães Porto, grande pessoa também. Aí fomos lá e eu consegui, assim, estudar os 4 anos do curso comercial básico, graças, então, à colaboração do Dr. Jaci de Assis. Ele nunca se preocupou de ajuntar fortuna, de amealhar bens, tanto assim que ele deu a sua própria casa para que começasse a faculdade de Direito. Então, sem grande dúvida, sem dúvida nenhuma, um grande homem que deve ser respeitado e amado, especialmente por aqueles que têm a honra de estudar na sua escola. Ele deixou essa pergunta: o que é que todos vão fazer da sua vida? Então ele fez faculdade de Direito, ele fez a Bolsa Uberlandense de Estudos, antes de existir faculdade de Direito, ele custeou os estudos de muitas pessoas nos colégios locais, né? Ele congregou as forças políticas, todas em torno de determinados objetivos comuns. Ele soube fazer a conciliação, ele soube fazer
o convencimento, ele soube ajudar a construir uma cidade bonita, uma cidade boa. O bem montado gabinete jurídico do Dr. Jaci de Assis, ilustre profissional do município. Ele é lembrado hoje pelas suas ideias. E muitas das suas ideias estão aí em livros importantes. Vocês sabem que o Brasil tem milhares e milhares de advogados, milhares e milhares de professores, tem muitas escolas de direito, mas algumas das obras importantes que são lidas e consultadas em todas as faculdades de direito do país foram escritas por Jaci de Assis. Ele está vivo aí, ensinando as pessoas, transmitindo conhecimentos. Então, esse relacionamento dele é um relacionamento extraordinário. Ele não viveu por seu tempo, ele viveu por futuro. E no próximo bloco tem Papos Gerais com Celso Machado e o patrono da Escola Municipal, Mário Alves Araújo. Não saia daí, a gente volta já. Olá, este nosso Papos Gerais de hoje vai ser de alto nível. Nós vamos falar sobre educação, teologia e, claro, sobre Uberlândia. Conosco aqui o professor Mário Alves. Professor, o senhor nasceu no interior da Bahia? Nasci numa cidade que se chama Mairi, que a palavra significa em Tupi-Guarani aldeias de estrangeiros, franceses, etc. Só que eu nunca vi nenhum estrangeiro, não. Cidade pequena, né? Próximo a Chapada Diamantina, fica entre Jacobina, Feira de Santana, naquela região ali. Tá? E como que foi a infância do senhor? Eu tive uma infância inicialmente na fazenda, até os 4 anos, depois fui para um lugarejo, onde eu tive a minha escolaridade ali naquele lugarejo, e como meu pai era uma pessoa influente, um farmacêutico, um comerciante influente, ele que conseguia, através do município, um professor do estado para ir para lá. Só que nossos professores iam de caminhão, sentado na bolé de um caminhão, de Feira de Santana ou de Salvador até a sede da cidade, e depois viajava esses 12 quilômetros a cavalo, né? Onde era essa aldeia. Moravam umas 30 famílias ali, e ali que eu comecei a aprender a ler, escrever, né? Foi uma experiência muito interessante. Só que eu não gostava de escola, sabe, Celso? Eu era um menino muito livre, eu gostava de correr, pular, né, aquela coisa. E a escola acho que me limitava muito, né? Então eu dava um certo trabalho na escola, né? E por isso que o senhor foi para o internado? Aí o que aconteceu, Celso? Quando eu estava com meus 11 anos, eu já tinha... Ficava um tempo sem professor, então, mas aos 11 anos eu estava estudando com meu padrinho, que era um irmão de minha mãe, que era autodidata, mas muito bom. E nós estávamos lá estudando, aí chegou para a minha cidade um padre alemão, que tinha era amigo de uns padres que estavam no mosteiro, próximo dali, uns 2 dias a cavalo, vou dizer para ver a realidade, eram os 2 dias a cavalo. Aí fizeram contato, meu pai negociou com eles, não sei de nada, era criança, 11 anos, e me levaram então para o internato. A partir dos 11 anos eu vivi toda a minha vida. Primeiro interno, era um mosteiro, eu vivia lá. Para mim aquilo era um mundo maravilhoso. Futebol, natação, tanta esporte. Eles tinham, os alemães, austríacos, alemães, é muito organizado. Eu tive a primeira experiência com argolas, que dificilmente alguém tem, com barra, com lançamento de dardo, de peso, essas coisas tudo. Então, para você imagina uma criança 11, 12, 13 anos, aquilo era um mundo lindo, maravilhoso, certo? E eu fui entrando ali, peixe na água, né? E cheguei a fazer o ensino. Antigamente era o ginásio, o colegial, e depois aí tinha coisas maravilhosas, sabe? Se você está no colégio aquele, pude aprender latim, até hoje sei muito latim, pude aprender francês, um pouco de alemão, falando alemão, inglês, e depois, quando eu estava no colegial, aprendi grego. Então eu tive fácil contato com muitas línguas e se falava lá no mosteiro, se falava muitas línguas. Era interessante isso, toda essa realidade, e me levou a viver ali até os meus
16, 17 anos. 16 anos eu comecei a dar aula já para as turmas mais novas. Aos 17 anos, 18, 19, filosofia, né? E aí entrei para a vida religiosa. Não tinha outro caminho, entrei na vida religiosa. Eu estava naquele encantamento, sem namora por uma coisa, e vivi aquilo. Aí fui me tornar monge. Meus pais migraram para Goiás e eu fiquei lá. A única que ficou para trás fui eu, estudando interno. E aí se ordenou como monge? Aí eu fiz filosofia, depois fui para Salvador estudar teologia. Fiquei 4 anos no centro de Salvador. Quem conhece Salvador, ali no Terreiro de Jesus, atrás tem a igreja de São Francisco, bem no final do terreiro, e tem lá um convento. Lá era um centro de teologia. Minha turma eram 33 ou 34 que estudavam teologia. Tinha alemães, aí se falava 80% alemão, porque a maioria era alemães. Mas tinha nordestinos, tinha alguns baianos, e a gente conviveu ali. Lá também tinha esporte, tínhamos um excelente time de vôlei, etc. Então o jovem era muito envolvido em muita atividade mesmo. Trabalhava nos movimentos religiosos. Aí, 63, 64, explodiu o negócio. Eu saí pela manhã para ir para a aula de alemão, que estudava alemão. Quando cheguei na frente, tinha por todo canto, né, aquelas barreiras, sacos de de areia, e soldados com metralhas em cima. Aí eu fui mais na frente, tinha um velho canhão dos portugueses, e ao lado do canhão, um canhão moderno, desse apontando para o mar. Aí que eu caí na real, digo, puxa, onde é que eu estou? E eu já participava dos movimentos juvenis naquela época, né? Mas aí eu fiquei em Salvador 4 anos, fiz teologia, participei da vida de Salvador, teatro, né? Tudo que havia de cultura em Salvador, nós éramos levados a participar, né? Aprendíamos oratória, aprendíamos, aperfeiçoei o alemão, aprendi hebraico. Quer dizer, foi um mundo maravilhoso. Livro para todo canto, né? Que um jovem na minha idade, naquela época, não tinha acesso à leitura desse jeito, e aquela cultura espetacular que é Salvador. Museus, apresentação no teatro. O Castro Alves foi inaugurado na época, os novos baianos estavam por lá, mas foram esparramados, tadinho, né? Eu vivi todo aquele momento auge que foi pré e pós-64, né? Vivi nesse auge em Salvador, né? E praticamente a televisão, nessa época, não foi quando começou a televisão. Pois é, e uma coisa curiosa, eu estava te contando antes, sabe, Celso? Um dia nós estávamos em Salvador e fomos procurados por um movimento religioso de lá que queria que nosso coral, eu não sou cantor, não canto quase nada, mas o coral de lá do colégio, desse seminário, foi chamado para participar de uma gravação lá, que era uma gravação, não entendo muito não, mas a gente foi para lá, foi uma coisa demorada e tal, tinha um movimento do terço em família, sabe? E tinha uma concentração grande, e logo depois uma concentração, na época muito grande para o tamanho de Salvador, foram 500 mil pessoas, eu nunca tinha visto uma multidão assim, daquela parte central linda de Salvador, né? Aquela multidão. Então, a primeira vez que eu tive assim, de frente a frente, com todo aquele jogo de luz, um calor, uma coisa fervendo, a iluminação, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Foi quando você foi batizado na televisão? Fui batizado nesse mundo. Eu tinha 24 anos por aí, assim, 24, 25 anos, quando a primeira vez me vi frente à televisão, né? E aí, Celso, terminei, fiz 4 anos de teologia. Terminados 4 anos de teologia, então vinha agora a ordenação sacerdotal. Mas eu era monge, a minha vida era primeiramente mosteiro. E depois da ordenação eu fui para o interior e fui dirigir os colégios do grupo lá. Era uma fazenda, estava te contando antes, uma fazenda, tinha apoio da Áustria, tinha muito dinheiro da Áustria, da Alemanha, movimentos de lá, mantinha isso como um sistema missionário, né? E eu sempre senti muito bem lá, a ponto que com pouco tempo eu já estava dirigindo os colégios, né? De lá tinha colégio, tinha treinamento de liderança, tinha tinha programas do governo que nos apoiavam, né? Lá dentro, né? Então de lá saíram muitos jovens que foram para a indústria nascente de Salvador. Eles terminavam o torneiro, mecânico, o fresador, etc. Punha eles no carro e íamos para Salvador entregar às empresas, sabe? É um trabalho maravilhoso, sabe? Só que depois de uns 3, 4 anos eu comecei a sentir estranho no ninho, sabe? Aí depois de 6 anos na vida religiosa, eu disse, não, pedi para meu afastamento. Aí vim embora para trabalhar perto de meus pais, Brasília, não fiquei em Brasília, fui para Goiânia e fiquei lá trabalhando um tempo em Goiânia, sabe?
E como que o senhor veio parar em Uberlândia? Quando eu estava em Goiânia, surgiu uma oportunidade de ser diretor em Tumbiara. Em Goiânia é professor, ser diretor em Tumbiara. Quando eu estava em Tumbiara, estava se criando essas faculdades que existem em Tumbiara, estava nascendo. Começava pelo Brasil inteiro. Isso era em 74, 75. Começava a fervilhar essa ideia de faculdades no Brasil. Aí reunimos um grupo e como eu era diretor do colégio, fui convidado, era o único que tinha diploma superior e tinha pós-graduação. Estava fazendo pós-graduação, fazendo aula em Belo Horizonte. Quando eu estou em Belo Horizonte, encontro o pessoal daqui, o pessoal da história, da geografia daqui, que fazia pós-graduação na PUC, naquela época católica, hoje é a PUC de Belo Horizonte. Então lá encontrei o pessoal e o pessoal disse, olha, isso já era em 77, 78, assim, Uberlândia está nascendo a universidade em Uberlândia, você não quer ir para lá não? Você tem titulação, vamos para lá. Eu fiquei, quando foi em 78, julho de 78 nós estávamos reunidos em Belo Horizonte, agosto de 78 me ligaram, nós vamos precisar de professor de filosofia na Universidade Federal. Você quer ir para lá? E minha mulher, eu tinha casado, tinha chegado, você só vendo como é o formalismo, chegou de Roma, um papelório em latim desse tamanho, né? Me liberando, você está livre da vida religiosa, faça sua vida, não menos, faça sua vida que quiser. Aí eu me casei, minha mulher era daqui, ela estava morando lá, mas daqui. Aí, uma ocasião de ir para Uberlândia, era meu sonho, porque eu já tinha vindo aqui várias vezes, conhecia o clima, conhecia todo o aspecto de Uberlândia e gostava muito. Vinha visitar os parentes de minha mulher e gostava muito de Uberlândia. Aí, você quer trabalhar em Uberlândia? Igual, é agora. Aí no final de 78 eu migrei para cá e vim logo direto para a universidade, né? 79 eu estava. Quem que era a diretora do curso de filosofia? Quem estava na filosofia era a Marli Bernardes e a Carmelita, muito conhecido do pessoal aqui, foi um grande apoio, pessoas maravilhosas. Depois o professor Zé Carlos, Monsenhor Afonso, que foi conhecidíssimo aqui na área da educação, né? Tem a Beatriz, tem várias pessoas, inclusive são pessoas que foram homenageadas em escolas, colégios de Uberlândia, porque o trabalho que nós fizemos nascer ali a pedagogia que formou a grande massa de professores que tem hoje em Uberlândia, foi lá na nossa faculdade de pedagogia. Depois uma parte se separou e virou o departamento de filosofia, onde eu fui fui o primeiro diretor lá, né? Eu tenho uma curiosidade, se o senhor me permitir. Por que Uberlândia tem hoje tantas faculdades particulares, né, de vários segmentos, mas não tem de filosofia? Existe uma particular de filosofia que é pouco conhecida, é na PUC, a atual PUC, né, que era antes católica, não sei se vocês sabem, hoje a católica, hoje é PUC, a PUC de Belo Horizonte encampou a católica, lá tem filosofia, mas não tem procura. É muito fraca a procura, porque a filosofia é você forma professor ou forma técnico, forma bacharel. Eu conheço só um bacharel aqui, que é assessor de uma grande empresa aqui, e a empresa faz questão de ter um assessor em filosofia para ajudar na solução dos seus problemas. Tem alguns formados em filosofia aqui, mas eles estão na sala de aula e tal. A universidade, sim, a universidade sempre manteve o curso, que aliás eu fui um dos fundadores. O primeiro projeto fui eu que encaminhei para o Conselho Superior, na época era membro do CONSUM, né, o Conselho Superior, encaminhei para o primeiro projeto para o curso de filosofia. Tá? Hoje é um bom curso de filosofia, cheio de mestres, doutores, etc. Mas não, é um emprego que não paga, sabe, Celso? O pessoal vai para onde paga. Tá? Todo mundo fica lá, eu gostaria de fazer filosofia. Só que você fica lá 4, 5 anos e depois não tem um retorno, né? E é pena porque a nossa sociedade precisa muito de pessoas que estejam refletindo, discutindo, aprofundando. Nenhuma ciência está livre da filosofia. Você tem que parar aqui, vocês têm que parar toda hora para refletir. O que é que nós estamos fazendo aqui? Uma reflexão, sabe? Essa reflexão é o papel da filosofia. E todo mundo é filósofo, mas ninguém tem um diploma. E as empresas precisam de mais disso? Precisa. Né? Eu já fui a algumas empresas falar, já me convidaram, né, para a gente falar sobre, por exemplo, o ser humano. Eu falo muito sobre a dignidade do ser humano. Né, um dos seres, uma coisa extraordinária, inclusive a nossa Constituição é feliz nisso. Meu direito de cidadania, minha dignidade, né? Falar sobre dignidade, sobre a história do ser humano. Como é que nós chegamos a ser o que nós somos hoje? Um espetáculo, Celso. Eu estou lendo uma obra, Celso, que chama A Grande História da Evolução. Deve ter umas 1000 páginas, mais ou menos, mas é uma síntese de tudo que até hoje a ciência pesquisou
da origem da vida há 4 bilhões e meio de anos atrás até nós hoje, que somos frutos do restante da última glaciação que terminou lá, por 10 mil anos atrás, desapareceu a Era do Gelo, a última Era do Gelo. E é a partir daí que surge esse tipo de humanos que nós somos hoje, sabe? E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie as suas sugestões para o e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Canal da Gente. A gente curte você.